Joel, vários elementos já foram colocados aqui na bancada, o que você destaca? Bom, eu acho que vamos retomar aquele ponto que eu acho que é muito válido. Assim. Primeiro, considerar a alternativa a essa regra fiscal que o governo apresentou. Isso é o resultado da ala mais responsável do governo, do ponto de vista econômico. A alternativa a isso era a ausência de qualquer regra. Mas eu acho importante frisar também, porque tem muita gente que está olhando essa regra, está concluindo, com razão, que ela é menos restritiva que o teto de gastos e diz, puxa, mas se ao menos o teto de gastos pudesse ser... O teto de gastos também não era mais uma alternativa. Ele não era mais uma alternativa porque ele foi completamente esvaziado de credibilidade ao longo dos últimos anos, em que sucessivamente, ano após ano, o governo violava o teto de gastos, evidentemente com o aval do Congresso, tirando dele qualquer capacidade de controlar aquilo. Tá? O teto era bem mais restritivo, ele não permitia aumento real da despesa, ele só corrigia a inflação. Ora, o governo... Tanto o Bolsonaro quanto o Lula, já nesse primeiro ano, mostraram que não teve a menor condição de seguir essa regra. Então, a gente vai precisar, sim, de uma nova regra. E, na minha avaliação, do ponto de vista do desenho da regra, parece razoável, mas tem dois pontos fracos aí. O primeiro ponto fraco é ligado a esse tema que você trouxe agora o recorte aqui, Felipe. O Haddad está falando de aumento de carga tributária, de fato. Ele não vai criar um imposto novo. Ele não vai aumentar as alíquotas dos impostos que já existem, mas para o plano dar certo, ou seja, para essas metas de superávit dele a partir de 2025 darem certo, ele vai precisar readequar diversos tipos de empresa que, segundo ele, não pagam corretamente, não pagam devidamente os impostos. Por exemplo, esses serviços de aposta online que estão tão grandes hoje em dia vão ter que ser readequados para virem daí sim a pagar os impostos que deveriam estar pagando. A gente pode discutir aqui a definição metafísica da coisa, se isso significa ou não significa aumento de carga tributária. O fato é, vai ter mais impostos, sendo a quantidade total de impostos pagos no país com relação ao PIB, vai aumentar, não tem dúvida. E o segundo ponto, e esse eu acho que talvez seja o mais sério, tem a possibilidade de fim de isenção também, né? Que são 350 bilhões de reais. E que entra na mesma lógica também. Vai ser mais impostos sendo pagos, tá? E eu não estou dizendo, não necessariamente isso é ruim, mas é bom deixar claro que é o que vai acontecer. Mais impostos serão pagos para o governo tentar se aproximar dessa meta. É horroroso. Mas me parece que essa meta de superávit que o Haddad está colocando ali está bastante otimista. E que é a mesma crítica feita com relação àquele pacote que ele revelou um mês atrás, enfim, que unia um pouco de alguns cortes de despesas, mas também algumas receitas a mais, dizendo, olha, para chegar no valor que ele diz que ele vai arrecadar com tudo aquilo, assim, tem que estar tudo dando certo, sabe? E não sabemos se tudo vai dar certo. Tem, primeiro, a discussão com o Congresso, segundo, a realidade da economia brasileira, que neste momento parece estar numa desaceleração e isso não ajudaria em nada.